A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 20. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. É com muita alegria que chegamos ao capítulo 12 de Gênesis. Se até agora nós estávamos estudando as Gênesis da humanidade, né, de como Deus criou os céus e a terra, os animais, o homem, a mulher, tudo o que aconteceu, a partir de agora começa um novo tempo, uma nova Gênese em Gênesis. Começa a história do patriarca Abraão e da matriarca de Israel, Sara. A história começa com Abrão e Sarai, mas nós sabemos que Abrão se tornará Abraão e que Sarai se tornará Sara. Então, eu te convido a pegar a tua Bíblia ou o teu celular e acompanhar palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque agora o livro de Gênesis vai explicar como que os filhos de Abraão nasceram. Quando eu era criança, havia uma música: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Então, nós vamos descobrir que nós também somos filhos de Abraão. Os descendentes de Abraão não são apenas os hebreus, os judeus, os israelitas ou israelenses. Não, nós somos descendentes espirituais do pai Abraão, porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele creu contra a esperança, ele creu, ele acreditou, ele confiou nas promessas de Deus. Eu te peço para abrir a Bíblia em Hebreus 11, e ali tu vai ver na galeria da fé, né, que nós já estudamos, heróis e heroínas, homens e mulheres que creram em Deus, que tiveram fé, que foram salvos pela fé. Nós temos no capítulo 11, nos versículos de 8 a 19, o testemunho de Abraão, a história de Abraão, de que Abraão foi chamado por Deus, que ele foi obediente ao chamado de Deus, que ele recebeu uma herança, lhe foi prometido uma herança, e ele teve fé, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer, eu diria até sem entender, mas ele peregrinou numa terra que não era a sua terra, confiado na promessa, na palavra de Deus. Ele aguardou, ele esperou, ele teve fé. Por isso, ele é conhecido como o pai da fé. E Sara também teve fé. Apesar de, é muito interessante o que o texto de Hebreus 11, de 8 a 19 fala, que apesar de ser idosa, apesar de ser estéril, apesar de, ela creu. E ela recebeu poder para, e isso é uma lição para nós. Apesar de qualquer limitação, qualquer dificuldade, em Deus nós receberemos poder para vencer, para superar os desafios. E foi assim que Sara, em um ventre, em um útero amortecido, envelhecido, ela gerou a vida, ela gerou Isaac. Então, tanto Abraão
quanto Sara tiveram fé em Deus, fé na fidelidade de Deus. E Deus prometeu uma numerosa posteridade para eles. E me emociona porque Deus disse: como as estrelas do céu e como a areia do mar. E cada um de nós, quando se converte, está completando esse exército de estrelas do céu e essa quantidade inumerável de areia no mar. Cada um de nós, quando se salva, quando se converte, quando confessa o Senhor Jesus como Salvador, se torna filho de Abraão, filho espiritual, filho na fé. Abraão foi posto à prova, foi testado por Deus, e ele provou que amou mais a Deus do que a seu próprio filho, quando Deus pediu Isaque em sacrifício. Abraão teve fé na ressurreição, quando ele nem sabia o que era isso. Mas essa fé era a fé em Jesus Cristo. Todos que se salvam pela fé. E isso precisa ser muito esclarecido, muito pontuado, muito salientado por nós. Porque todos que se salvaram pela fé em Cristo Jesus. E Abraão, quando ofereceu Isaque, ele acreditava na ressurreição dos mortos. Ele acreditava no poder de Deus para ressuscitar, reaver, trazer de volta o seu filho. E, de certa forma, ele sacrificou, porque ele estava disposto a sacrificar. E Deus interrompe, o sacrifício. E a história fala que Deus iria prover, o cordeiro, o animal para o sacrifício. E sim, foi exatamente isso que Deus fez, Deus proveu. Mas lê Hebreus 11, de 8 a 19, que é o que eu estou falando. O que a gente aprende com esse sacrifício de Abraão? De que Isaque era o seu bem mais precioso. O que ele tinha de mais caro, mais valioso, mais precioso era o seu filho, o filho da promessa. E ele ofereceu a Deus. E isso fica uma lição para nós. O que é o mais precioso? O que é mais caro para nós? Isso nós devemos colocar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Assim como Deus, para nos salvar, não poupou o seu próprio filho, ao contrário, ele deu o seu filho por nós como prova de amor. Ele nos deu o Salvador, que é Jesus, o Senhor. Nós, quando entendemos esse amor, quando recebemos esse amor, nós somos salvos. E Deus recebeu o seu Filho Jesus ressurreto de volta, assim como Abraão recebeu Isaque. Mas junto, ele recebeu filhos e filhas. E Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho, quando cada um de nós se salvou, confessou Jesus como Salvador. E a nossa esperança é que cada dia mais e mais pessoas confessem Jesus como Salvador, recebam Jesus no seu coração, que entreguem para Jesus corpo, alma e espírito. E tudo isso é só uma introdução da história de Abraão. Então, se tu já está preparado, já pegou tua Bíblia, já pegou um lápis, uma caneta, se tu vai acompanhar a história, se tu está com o teu celular, presta bem atenção, porque nós vamos começar essa história maravilhosa do chamado de Abrão. Primeiramente, Abrão. Então, vamos começar? O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra,
da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, o Senhor disse, quer dizer que Deus falou e Deus fala. Deus falou com Abrão e fala conosco e fala com os homens, com as mulheres. Ele fala com as pessoas. Ele é o nosso Criador. Então ele falou, ele disse. E a primeira palavra que Deus disse para Abrão foi: saia. Saia. Isso é uma ordem. Isso está no imperativo. Ele está dizendo: abre mão, larga, deixa, desapega, que fique para trás, né? E aí ele elenca a terra, a parentela e a casa do teu pai. Então, nesses 3 itens, vamos dizer assim, terra, parentela e casa do seu pai, nós temos 3 itens de grande identidade e importância para cada um de nós. Aspectos que são caros, preciosos, importantes para nós. Sai da tua terra, teu país, do teu estado, da tua cidade. Isso é identidade da nação onde nós moramos, né, do lugar. Sai da tua terra, sai da tua parentela, quer dizer, sai daqueles que te protegem, do teu ecossistema, do teu ambiente, daquele lugar que te acolhe, que te faz bem, ou que tu tem muitos significados, muitas memórias, muitas lembranças, tua parentela, né? E da casa do teu pai. A casa do teu pai é família, é amor, é proteção, é segurança. Tudo que a casa do teu pai pode significar para cada um de nós. E vá para a terra que lhe mostrarei. Então, tu vai abrir mão. O chamado de Deus para Abrão é abrir mão da terra, abrir mão da parentela, abrir mão da casa do teu pai. E se tu é inscrito no canal e está acompanhando em 2025 o estudo do livro de Gênesis, tu lembra que eu falei do pai de Abrão, Terá ou Terá. Eu até fui pesquisar, no hebraico tem um H no final. Então, quando a gente, não sei como está na tua Bíblia, mas tem algumas Bíblias que trazem o acento, Terá, e outros não trazem. Então, se eu estou pronunciando errado, coloca aí nos comentários se tu tem conhecimento. Mas eu interpretei, entendi que é Terá. O pai de Abrão se chamava Terá. E eu fui pesquisar, porque eu falo para vocês, é muito importante a gente ler no original, saber o que esta palavra, este nome, significa no hebraico. Então, olha só, Terá é cheiroso, doce, agradável, prazeroso. Aí eu fiz uma associação e fiquei pensando. Quando Deus diz para Abrão, saia da casa do seu pai, saia desse lugar cheiroso, agradável, doce, prazeroso. Hoje nós usamos a expressão zona de conforto. Sai da tua zona de conforto, sai daquilo que tu conhece bem e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Aí nós temos que ver. Se o saia é agora, é uma ordem que deve ser obedecida, a terra tá no futuro, porque tu vai para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei tá no futuro, quer dizer, vai levar um tempo. É um processo. Deus está te pedindo uma ação agora.
já, de imediato, saia, abra mão. Mas o que eu tenho para ti ainda não está pronto, vai acontecer. Eu te mostrarei. E aí Deus promete: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Então a gente tem que ver aqui, Deus dá uma ordem e diz de novo no futuro: farei de você uma grande nação. Então ele está falando com um indivíduo, Abrão, mas ele está prometendo que deste indivíduo ele fará uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Então olha só, Abrão, o nome Abrão quer dizer pai elevado, pai ilustre. E Deus está dizendo que vai engrandecer o seu nome. E sim, eu vou dar um spoiler. Nós sabemos que Abrão se tornará Abraão, que é o pai de multidão, ou pai de multidões. Então, qual é a promessa de Deus aqui? Fazer com que o pai elevado, o pai ilustre, se torne o pai de multidões, ou pai de multidão. Sarai, a esposa de Abrão, o nome é o significado contenciosa e livre. E quando ela se torna Sara, o nome Sara quer dizer princesa. Então o que a gente vê? Que tanto Abraão quanto Sara tiveram que viver um processo. Apagou aqui a luz. Um processo. Saia para farei. Saia para que mostrarei. Então, Abrão e Sarai. E aí ele diz, né? Seja uma bênção. O que quer dizer seja uma bênção? Tem que ser todo dia. Tu tem que praticar essa bênção. Viver essa bênção, ser essa bênção, viver essa bênção, seja uma bênção. Faça da tua vida uma bênção. É muito forte isso. A gente abençoa e aqui Deus está dizendo seja, ou sejas tu uma bênção, depende da tua tradução, né? Ele está deixando bem claro o que ele deseja que Abraão seja, uma bênção. Estou me organizando aqui depois da luz. Vamos continuar. 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. É muito importante isso aqui para nós, muito importante. Tu abençoa, tu vai ser abençoado. Ó, abençoarei aqueles que o abençoarem. Então, quem abençoar Abraão será abençoado. E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Isso é Deus falando. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, a bênção de Abraão é para todos os filhos de Abraão. Apagou de novo. Isso quer dizer que esta bênção é para mim e é para ti. É uma bênção decorrente da fidelidade, da fé. Então, nós precisamos requerer essa bênção para nós também. E acreditarmos de que sim, se nós abençoarmos, nós seremos abençoados. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Então, é a mesma coisa que vale para Israel. Quem abençoar Israel, quem orar por Israel, quem defender Israel, vai ser abençoado por Deus. Quem exercer misericórdia, receberá misericórdia. Então,
em você serão benditas todas as famílias da terra. Então nós que cremos na palavra de Deus, somos benditos, somos abençoados. E sim, nós fazemos parte dessa família. Não da família natural, da descendência genética, da hereditário, não, espiritual, pela fé. 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aí eu tenho que falar do Ló. Já falei no outro capítulo, no outro vídeo. Ló, sobrinho de Abrão, o pai de Ló havia falecido. E aqui está escrito, e Ló foi com ele. Aí eu fui pesquisar Ló. Ló significa véu, que esconde, que encobre ou que cobre. Vamos guardar esse significado, né? E aí eu vou te dizer uma coisa. Não foi a Bíblia diz que nós vamos ficar brincando de luz hoje. O que a Bíblia diz? Ló foi com ele. Então, Deus disse para Abrão: saia da tua terra, parentela e casa do teu pai. Então, o que Ló era? Sobrinho de Abrão. Então, o que acontece? Era parentela, era parente. E o que Deus falou? Saia da terra, da parentela e da casa do teu pai. E aí, a Bíblia agora está dizendo no 4 que Ló foi com ele. Então, um parente, uma parte da parentela estava junto com Abrão. E este parente, o significado é véu, que esconde, encobre, cobre. Vamos guardar esta informação para o momento oportuno. Presta atenção aí. 5. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, o que a gente está vendo aqui? Que Abrão levou consigo a sua mulher, o seu sobrinho e todos os bens. Aí a gente pensa assim, esta obediência estava um tanto quanto seletiva, né? Esse saia, que era algo imediato, que Deus queria, já não estava sendo tão completo. Não era 100%, né? E aí vem aquilo que eu te falei. O mostrarei, o farei, ó, o abençoarei, o amaldiçoarei, tudo no futuro. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas estão prontas, as promessas estão prontas. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quer dizer, no céu já está tudo pronto, assim na terra como é no céu. Então no céu já é tudo 100%, 110%. Mas a nossa obediência, a nossa fidelidade é que determina que as promessas se cumpram. Então, olha que interessante. Eu farei de ti, eu te mostrarei, eu te abençoarei. Então, isso é um processo, isso é uma história, isso é uma caminhada, isso é um aprendizado. Vale para Abrão, mas vale para mim e vale para ti. Nós estamos caminhando todo dia, brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, o que a gente vê aqui? Que ele partiu, ele foi, mas Ló foi com ele. Uma parte da parentela estava junto com ele. Vamos continuar? 6. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Carvalho é uma árvore forte, resistente, poderosa, tá? Depois a gente vai falar mais um pouco. Nesse tempo,
os cananeus habitavam essa terra. Então, o que a gente viu? Que nos capítulos anteriores, que falava da descendência de Cã, né, que era pai de Canaã, nós vimos que os filhos de Cã eram os habitantes de Canaã, eram os cananeus. E olha o que está escrito aqui agora. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, quem habitava em Canaã eram os descendentes de Cã. Lembra da história de Noé, que nós vimos há pouco tempo? 7. O Senhor apareceu a Abrão, ele disse: darei esta terra à sua descendência. Vou parar aqui um pouquinho. O Senhor apareceu. Então, já temos um avanço, um crescimento, um degrau a mais na nossa história aqui de Abrão. O Senhor disse, o Senhor falou com Abrão. Agora, no 7, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Então, o Senhor apareceu. Só que quando ele aparece, ele fala novamente no futuro. Darei esta terra à sua descendência. Isso vai acontecer, mas não é agora. É no futuro. É um processo. Vamos continuar. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então, quando o Senhor apareceu para Abrão, ele edificou um altar. O que quer dizer isso, gente? Ele adorou. Ele louvou. Ele reverenciou. Ele deu mais um passo em direção à amizade, à intimidade, ao relacionamento com Deus. 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, no 8, ele já tinha experimentado, assim, a presença de Deus. O Senhor apareceu para ele. O Senhor fez nova promessa, reiterou a promessa. E aí, o que ele faz? Ele fica entre Betel e Ai. E aí, gente, vamos pro original de novo. Betel é a casa de Deus, o lugar de Deus, onde Deus habita, onde Deus está. Betel. Ai significa ruínas. Ruína é algo que se perdeu, que se partiu, que se quebrou. É o que sobrou, é o resto. São danos, né? Uma ruína, um fracasso. Aí eu quero te levar à reflexão. Pensa numa pessoa que recebeu um chamado de Deus. Abrão foi chamado por Deus. E ele deixou para trás muitas coisas. Mas às vezes a gente deixa coisas, entre aspas, até pessoas, de uma forma externa. Mas e por dentro? E o apego, né? Então, o que simboliza ele ficar entre Betel e Ai? Significa que ele estava na presença de Deus, mas ele também estava nas ruínas, no restinho, no passado, lambendo as feridas, no dano, na perda, talvez lamentando o que ele tinha deixado para trás. O que a gente vê aqui? Um conflito, uma decisão. Sempre que tu renuncia a alguma coisa, aquilo ali para ti é uma perda, é uma ruína. Aquilo ali ficou para trás. Jesus falou que a gente tem que renunciar. Quantos de nós, para receber Jesus, tivemos que abrir mão, deixar coisas, pessoas,
trabalhos, experiências para trás. Tivemos que deixar as ruínas, os escombros, o que sobrou daquilo que um dia foi glorioso, foi o mais importante para nós. Tu entende? É muito simbólico e muito significativo esse versículo. Esse, vamos dizer assim, deixar, esse largar, esse abandonar, esse virar as costas, esse considerar tudo como perda, como refúgio, como Paulo fez. Paulo tinha um nome, Paulo tinha uma reputação, ele tinha conhecimento, ele tinha posição, ele tinha tudo. E ele tornou isso como ruína, como lixo, como refúgio, como algo sem valor para ter Cristo, para se salvar. Então aqui a gente está vendo que Abrão estava nesse impasse, nesse conflito, nessa tensão entre a presença de Deus, que agora ele estava conhecendo, e as ruínas, o passado, aquilo que tinha significado para ele antes. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quando é que tu invoca o nome do Senhor? Quando tá precisando de ajuda, né? Quando tu quer louvar, adorar, mas principalmente quando tu tá orando. E aí diz que ele edificou um altar. Então, ele recebeu a visitação de Deus, a presença de Deus, ele estava entendendo aquele processo interno, eu acredito, né? E ele levanta outro altar e ele invoca o Senhor. Ele ora, ele chama, ele reconhece, ele pede a presença de Deus. 9. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Negueb é um lugar seco e árido, tipo deserto, tá? Que ficava ao sul. Literalmente era um lugar seco e árido ao sul. Então, depois desse momento de intimidade, de invocação, de oração, de adoração a Deus, ele parte para um lugar seco e árido. O que eu aprendo aqui? O que eu posso compartilhar aqui? Que quando tu te fortalece em Deus, com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, tu enfrenta o deserto, tu enfrenta a seca, tu enfrenta a aridez. Sul, nós moramos na região sul aqui, a gente sabe que estar no sul é bem mais inóspito, bem mais difícil, exige muito mais, né? No sentido de que é o fim, tá? Na ponta lá. Então, é como se fosse o limite. Mas tu enfrenta porque Deus está contigo, porque a presença de Deus está contigo. Lembra Moisés? Se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Então, a presença de Deus foi com Abrão e ele enfrentou, partiu dali, indo sempre na direção do Negueb, enfrentando um lugar seco, árido ao sul. Só que aí, olha o que acontece no 10. Por isso que eu falo para vocês. É um processo, é uma caminhada, é uma jornada, é uma história. São capítulos e capítulos. É um aprendizado diário. 10. Havia fome naquela terra. Assim, vou parar aqui. Havia fome naquela terra. Então, a presença de Deus, ele estava enfrentando. Só que aí veio a fome. O deserto ficou deserto. O que era seco estava muito seco. E o que era árido ficou muito árido. E estava no sul, retirado, afastado? Sim. E aí havia fome. Assim, o que quer dizer isso? Assim, por causa da fome, por causa disso, Abrão foi para o Egito. Para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Aí aqui é bem sério. Nós temos que prestar atenção. Ele foi para o Egito. Assim, Abrão foi para o Egito. Quando tu tem fome, seca, aridez, dificuldade, o que tu deve fazer? Buscar Deus, pedir provisão, proteção, o amor de Deus.
o que Abrão fez? Ele não invocou o Senhor aqui. Ele não fez um altar aqui. Ele foi para o Egito. Tá bem claro, na tua Bíblia está escrito, Abrão foi para o Egito. Isso quer dizer que ele decidiu. Ele tomou essa decisão, ele fez essa escolha. Eu vou para o Egito, aqui tá com fome, eu não vou passar fome, imagina, né? Então ele foi para o Egito. Aí eu tenho que lembrar vocês do Egito. No outro capítulo que nós estudamos sobre os filhos, os descendentes de Sem, Jafé e Cã, nós vimos que um dos filhos de Cã era Misraim. E eu falei Egito. Misraim é a palavra que identifica o Egito. Então, olha, vamos dizer assim, a ironia. Abrão foi para o Egito. Foi para, vamos dizer assim, a nação que era descendente de Cã, tá? Se tu não assistiu esse vídeo, nós vimos a genealogia, nós vimos as nações dos filhos, né, de cada um deles. Vimos os países atuais, né? E aí, um desses filhos é o que deu origem ao Egito. Então, foi para lá que ele foi. Pesquisando a palavra Egito no hebraico, no original, esse Misraim, que é essa palavra, significa, olha o que? Fortaleza orgulhosa e insolente. Castelos duplos. Ou 2 castelos. O que te vem na mente com isso aqui? Soberba, né? Orgulho, né? Arrogância, vaidade, altivez, aquilo que a gente tem visto desde que o mundo é mundo, todas as questões. A gente viu em Caim, que não aceitou que Deus tinha repreendido ele, né, na oferta. Então, olha se não é fortaleza orgulhosa e insolente. Então, quando a fome bateu, o que Abrão decidiu fazer? Correr para uma fortaleza orgulhosa e insolente, certo? Aí vocês vão ver agora. 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Então, quase chegando na fortaleza, no lugar seguro, mas orgulhoso e insolente, ele falou para sua esposa, para Sarai. Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. A mulher quem? A esposa de Abrão. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelo. Aqui nós temos que parar e analisar. Abrão estava começando a se entender com Deus, né? A conhecer a Deus, a experimentar a presença de Deus e a obediência. Quando a fome aperta, quando a situação fica contrária às aflições, né? As tribulações da vida, os desafios, o que ele faz? Ele corre para o Egito, para um lugar seguro, uma fortaleza. Não importava que era orgulhosa e insolente, mas ele correu para a fortaleza. Pela fome, ou por causa da fome, ele arriscou
a vida da própria esposa. Para proteger a vida dele, primeiro, porque ele não queria morrer de fome. Segundo, porque quando ele chega no Egito, ele pensa, vou ser assassinado por causa de Sarai, porque ela é bonita. Então, o que ele está levando em conta? O eu dele, o ego, as necessidades, os seus pensamentos, a sua vontade, a sua experiência. Ele não buscou a Deus. Ele não pediu conselho, nem direção, como nós. Quantas coisas que a gente faz na nossa cabeça, na nossa vontade, por livre e espontânea decisão. A gente decide. Como a gente diz, mete os peitos, vai, enfrenta. E aí depois sofre o dano. Então ele foi calculista, ele premeditou, ele viu uma oportunidade de não morrer de fome e uma oportunidade de não ser assassinado por causa da beleza da sua esposa. E ele aproveitou essa oportunidade. Ele sacrificou, arriscou a vida da própria esposa para se proteger. E não é isso que Deus ensina. Não foi isso que Deus falou. Deus falou que o homem deve amar a sua esposa ao ponto de morrer por ela, de fazer tudo por ela. É um amor sacrificial, né? Como Cristo ama a igreja, que morreu por ela. Então, olha o que aconteceu. A mulher foi levada para a casa de Faraó. E eu vou te falar, ela não foi lá como uma hóspede, ela não foi trabalhar. Olha o que vai acontecer. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. É como se ele tivesse comprado a esposa de Abrão, a mulher de Abrão. Então ele estava recompensando Abrão, porque ele estava, eu tenho que escolher as palavras, conhecendo da forma bíblica, né, Sarai. E olha só, é como se ele tivesse vendido Sarai. E ele prosperou, ó. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Então, ela era muito bonita, porque ele recebeu um dote, né, uma recompensa, um prêmio, um salário, um pagamento altíssimo por Sarai. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Gente, Faraó é o rei, é o governador, o imperador, o líder maior, né, do Egito. É como se chama, tipo uma divindade, né, o líder, o rei do Egito. Então, o Senhor puniu o rei e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Aí, olha que interessante, o Senhor puniu Faraó. Lembra? Eu vou abençoar quem te abençoar e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. 18. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Aí a gente não sabe. Foi por causa das pragas? Foi porque alguém revelou? Foi porque eles tiveram algum discernimento espiritual? Foi porque a própria Sarai revelou? Foi porque o Faraó experimentou e percebeu? Não se sabe. A Bíblia só diz que ele diz, ó, ela era sua mulher. Por que tu não me disse que ela era sua mulher? Aí no 19. E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Então tá claro. Eu a tomei para ser minha mulher. O Faraó, o rei do Egito, possuiu Sarai. Ó, eu a tomei para ser minha mulher. Por isso Deus mandou as pragas. Porque se não tivesse
concebido, né, o pecado, se não tivesse acontecido de fato, por que as pragas? Por que a punição? Por que a maldição? Por que o castigo? Então, sim, aqui, se tem alguma dúvida para ti ou na tua tradução, aqui tá bem claro. Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. E lá em cima diz claramente que a mulher foi levada para a casa de Faraó. Óbvio que ela não foi para casa para ficar olhando, né, para o Faraó. E nem para o Faraó ficar olhando para ela. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Então, o que que acontece? Me chama a atenção que ele fala, ó, a sua mulher, ele repete a sua mulher, e nós temos visto isso em Gênesis. A mulher é do homem. E o que que o homem fez? Ofereceu de bandeja a sua mulher. Como nos nossos dias, homens, maridos, que não protegem, que não preservam, que não respeitam suas esposas, que elas andam como se, minha mãe dizia, como carne no açougue, à mostra, né? 20. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Aí no 20 ele repete, sua mulher, sua mulher. Então a mulher é tua, Abrão. E olha só, eu fui castigado porque eu tomei a sua mulher para mim. Então, esse é Abrão, que retrocedeu, teve altos e baixos. A gente viu que ele deu um passo em direção a Deus e retrocedeu um pouco. Ele, para se poupar, ele errou, ele pecou, ele mentiu, ele enganou. E foi recompensado, entre aspas, pelo mal, pelo Egito, né? E Sarai nessa história toda, né? Se tu gostou do vídeo, se tu curtiu o vídeo, tu tem que curtir ali, tu tem que comentar e compartilhar. E se tu não for inscrito do canal, te inscreve.